Então, quando ele é ameaçado, no capítulo 6, ele nega a se esconder no templo. Ele sabia que não podia entrar no templo. E ele nega veementemente. Então vejamos. Ele recorre a Esdras para renovar a aliança. E aí, o livro vai mostrar que essa aliança é renovada. E o povo humildemente se submete e restaura a aliança com Deus. Logo após, nós vamos ver que vai haver a dedicação do muro, né? A dedicação dos muros é o fato que sucede, porque no capítulo 11 vai descrever que os muros vão ser dedicados ao Senhor. E esse é um relato belo, porque há toda uma festividade, há todo um simbolismo, e Neemias providencia tudo isso para que os muros sejam dedicados ao Senhor. Ele dedica a sua obra a Deus. Então, mais um evento, mais uma marca da liderança desse homem temente a Deus, que ama a Deus e ama seu povo. Restabelecendo a confiança. Neemias está construindo algo muito importante. Nesse tempo, a muralha que protegia a cidade era a principal defesa que existia. O livro de Provérbios faz uma relação dessa segurança da muralha com o domínio próprio, o homem que sabe se dominar. O homem que não tem domínio próprio, o homem que não sabe, que não se conhece, que não conhece suas limitações, ele é como uma cidade sem muralhas, né? Ele é um homem que está sem defesa. Então, o muro era algo importante para esse povo restabelecer a confiança. Então, Deus está reconstruindo a nação, mas trazendo o que tem de mais importante, os elementos importantes e simbólicos, para que esse povo tenha uma ressignificação. Porque aí, o que é que nós estamos falando que é pano de fundo de tudo isso? É a reconstrução da identidade desse povo. A gente tem que lembrar o que Deus estava fazendo. Deus elege para si um povo. Deus chama para si esse povo através dos patriarcas. Deus se revela a Abraão. Revela a Abraão seus planos. Abraão é o pai da fé, porque Abraão crê e confia de que Deus era fiel suficientemente para cumprir as promessas que tinha feito a ele. Até porque em Gênesis a gente viu que por 7 vezes Deus repete as promessas. Deus vai fazer isso com Isaac e com Jacó. Com Jacó, que é pai das tribos, Deus chama ele de Israel. Então esse povo, essa nação, até o nome foi dado por Deus. O nome de Jacó é mudado de Jacó para Israel. E essa nação que vai nascer lá no livro de Êxodo, ela entra no Egito como uma família e sai como uma grande nação. Agora é bem reduzida, tanto em território como no seu povo. Tinha muita gente dispersa, mas Deus estava providenciando que uma parte desse povo que conseguiu se preservar através do remanescente, sobre quem ele sempre reergueria esse povo.
está voltando e tudo está sendo ressignificado. E essa nação está se reerguendo. Deus estava providenciando que tudo voltasse ao seu devido lugar. Aqui é o berço do judaísmo. Esse povo, vocês vão ver que esse povo tem duas linguagens. Aqui nasce a introdução do aramaico, praticamente, porque era a língua que era falada nesse momento, né? Uma língua introduzida depois do Império Persa. Então eles já não tinham muito contato com o hebraico, eles tinham dificuldade, por isso que era lido o texto, para que eles tinham tradutores, para que eles entendessem o texto, e eles entendem, e é aí onde eles começam a entender e discernir as coisas que aconteceram, o que eles deviam fazer. Mas esse livro também vai trazer que mesmo depois de tudo isso, sempre temos que ver que essa renovação da aliança, que inicialmente a gente lá, quando vê no Sinai essa aliança ser restabelecida, quantas vezes o povo falhou e quantas vezes essa aliança foi renovada. Inicialmente parece, e eu não comentei a esse respeito, porque eu acho que só aqui vai começar a fazer sentido, de que essa aliança, ela não só, ela precisava ser, porque o povo ia falhar sempre, mas o Deus da aliança não quebraria essa aliança jamais. E embora a nossa infidelidade fosse sempre presente, Ele era fiel para manter a aliança. E é Ele que vem sempre restaurar essa aliança, porque Ele nos ama e Ele amava esse povo. Então é aqui onde tudo ocorre, porque Deus vem agora, numa nova oportunidade, renovar a aliança com esse povo. E após isso, esse povo vai falhar, porque o livro vai relatar já no fim que Neemias, devido a essa oposição, Neemias precisa retornar ao reino da Pérsia, e durante esse tempo que Neemias fica fora, muita coisa ocorre, e a exemplo do livro de Esdras, que quando tudo é parado lá, quem confronta, quem vem e provoca um retorno da construção, são os profetas, essa voz que se levanta, esse ministério belo que se levanta durante a história desse povo. Lá no livro de Esdras, os profetas que estão tendo seus ministérios ativos, é Ageu e Zacarias, aqui no livro de Esdras, né? Durante o livro de Esdras, é Ageu e Zacarias. Durante o livro de Neemias, quem é o profeta é Malaquias. E Malaquias, ele está aqui durante os relatos do livro de Neemias. Então, é o profeta que durante esse tempo em que Neemias está fora de Jerusalém, que está atuando, que está sendo o profeta durante esse tempo aqui, do reinado de Artaxerxes e do período de Neemias como governador. Neemias era uma autoridade, era um governador. E aí Neemias, ao retornar, percebe que as coisas não estavam como ele deixou. O povo, embora tenha se consagrado, o povo, embora tenha feito a renovação da aliança, esse povo estava incorrendo em alguns erros que seriam drásticos para a sua vida, e para a sua vida espiritual principalmente. E Neemias repreende esse povo, e vai dizer a esse povo: ora, se não foi isso que causou toda a destruição dos seus ancestrais, toda essa derrota, toda essa tragédia ocorreu por causa exatamente disso, porque o templo não estava sendo mantido como devia. Não havia sustento, porque de onde vem o dízimo nesse tempo? O dízimo tinha sido estabelecido porque os membros da tribo de Levi não têm herança. Eles eram filhos, assim como todas as outras 11 tribos,
mas profeticamente Jacó tinha dito que eles seriam consagrados a um serviço. Deus, através do pai, já tinha dito como seriam, tribos seriam distribuídas e eles não seriam, eles serviriam de outra forma. E Deus, quando restabelece a aliança no Sinai, separa os membros da tribo de Levi para que fossem para o serviço do templo e do tabernáculo. E é dessa tribo que Arão vai sair e vai ser sumo sacerdote. Então vejamos o seguinte, há todo um significado nisso, e nós temos que ver que é exatamente aqui onde ele vai dizer o seguinte, ora, por que eles tinham que ser sustentados? Porque todas as tribos receberam terra, receberam todas as suas porções, mas os membros da tribo de Levi, eles se dedicavam exclusivamente ao tabernáculo. Então, as outras 11 tribos tinham o dever de mantê-los. E eles eram mantidos através dos dízimos. Os dízimos vinham por tabernáculo, para o sumo sacerdote, e dali era retirada a parte que era consagrada a Deus, e dali eles comiam, e dali tudo que eles recebiam, dali era distribuído para o sustento deles. E aqui isso tinha acabado. Tudo vai fazer sentido, porque vocês vão perceber que é exatamente esse profeta, Malaquias, que está servindo aqui a Deus no tempo desse rei, no tempo do livro de Neemias, que lá no livro de Malaquias, vocês vão ver por que nós estamos falando que esse é o final da história do povo de Israel. Malaquias vai falar exatamente do dízimo, Malaquias vai falar sobre o casamento com mulheres estrangeiras, porque desde Esdras é o único livro da Bíblia que propõe uma separação dos casamentos, porque eles tinham casado com mulheres que eram de outros povos, e que eram essas mulheres que levavam eles ao paganismo, porque misturava a crença deles, e as mulheres levavam os homens a se desviar da lei de Deus, a se desviar do culto ao seu Deus, para cultuar outros deuses. Então vocês vão ver que é exatamente aqui que tudo restabelece. Então essa aliança, essa renovação e essa necessidade de estar sempre sendo relembrado, porque quando eles tinham feito aqui a renovação da aliança, a lei que eles não conheciam, não tinham sido lida, eu não falei que foi interpretada para eles a lei, e eles puderam entender. Então tudo que estava sendo reconstruído precisava ser renovado, porque isso aponta, apesar de mostrar a desobediência, e às vezes a gente entender, poxa, não devia mais nem renovar essa aliança com esse povo que não obedece, mas isso indica uma coisa, isso aponta para uma coisa necessária na nossa vida: santidade. A santificação não é algo estanque, algo que ocorre na nossa vida, é algo que vai levar toda a nossa vida, porque todo dia nós pecamos. A misericórdia de Deus se renova cada manhã na nossa vida, e a gente precisa sempre lembrar disso, porque é exatamente quando a gente lembra desses fatos que a gente sabe o quanto nós temos uma vida de infidelidade, de impiedade, o quanto nós temos desamor com o nosso próximo, o quanto importa para nós conforto, status, poder, dinheiro, como vamos comer, de onde vamos comer, como que se Deus não fosse um Deus provedor. Então, é assim que Neemias vem com o seu exemplo de dedicação, primeiro de amor por Deus e por esse povo, de prudência, de liderança, de integridade. Queridos irmãos, é assim que eu encerro essa aula. Na próxima aula nós estudaremos o livro de Esther e vamos praticamente findar os livros históricos. E eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Ele por esse momento de aprendizado, que tenhamos amanhã um culto festivo. Amanhã a reconciliação retorna aos cultos presenciais às 17 horas. Há todo um procedimento para que isso ocorra, as pessoas têm que se inscrever antecipadamente. O decreto legal impõe que a gente tem que se preservar com máscaras, com higienização das mãos.
de forma alguma o toque, apesar da gente gostar de abraçar, é um momento para que a gente possa cultuar, respeitando esse momento. E eu desejo a todos que puderem estar presentes nesse culto, um culto alegre, um culto festivo, um culto de louvor e ação de graças, porque há muito júbilo por esse retorno. No nome de Jesus, é assim que eu agradeço e termino essa aula, desejando que Deus os abençoe e vos guarde para uma aula e para um culto que possa edificar ainda mais a sua vida. Até!